A paz do Senhor a todos. Hoje eu quero compartilhar Mateus capítulo 12, versículo de número 25, onde o Senhor Jesus Cristo diz: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Enquanto homens e mulheres de Deus, precisamos ser agentes de edificação para o corpo de Cristo, instrumentos de unidade. Precisamos falar a mesma língua. A Constituição do Reino dos Céus, a Carta Magna, é a palavra de Deus, a qual nos fala em 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 10. Irmãos, suplico-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Falar a mesma língua é ser guiado pelo Espírito Santo, é revelar, é manifestar o fruto do Espírito em nosso caráter, começando pelo nosso lar, começando pelo tratamento com as nossas esposas, com os nossos filhos, começando pela nossa família. Um lar unido é um lar vitorioso. Um lar unido é uma família aonde a graça do Senhor é perene. E pessoas que semeiam a unidade e o amor no âmbito familiar são pessoas que também serão instrumentos de edificação e de vida para outras pessoas no reino de Deus. Eu estou me referindo à igreja. Vivam em harmonia uns com os outros. Sabemos pela palavra de Deus que o inimigo ele não vem senão a roubar, matar e destruir. E uma das armas que o diabo usa contra a igreja de Jesus Cristo é a divisão, é a dissensão. Em todo o tempo, Satanás irá lutar, batalhar para colocar contenda entre os irmãos, contenda entre os líderes, contenda entre os regentes, contenda entre os pastores, entre os evangelistas, contendas para por divisão. Muitas vezes essas contendas, elas são reflexos de obras da carne, as quais manifestam como a fofoca, comentários indevidos, e o ouvido do crente, o ouvido do servo de Deus, o ouvido da mulher de Deus, ele é ungido pelo Senhor, ele é separado para a glória de Deus. Não devemos ouvir fofocas, não devemos dar atenção a fofocas, devemos ser ofensivos contra o pecado, não contra o pecador. Devemos nos posicionar quando alguém vier trazer alguma fofoca, algum comentário de alguém, sabendo que este comentário vai causar divisão, vai ferir, riscar a imagem de outra pessoa. O que nós devemos já nos posicionar? Cortar logo de cara: eu não estou interessado. Mude de assunto, por favor. Se a pessoa insistir, a gente se vai. Mas não devemos cortar o mal pela raiz, porque uma raiz de amargura, diz a palavra de Deus, brotando, irá contaminar a muitas pessoas. E somente o inimigo da nossa alma é o interessado em que isso aconteça. Suplico-lhes, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros. Ponham fim à dissensão entre vocês. Se houver dissensão, perdoe, siga em frente. Se falaram de você, perdoe, não espere que venham te pedir perdão, não. Perdoe mesmo que ninguém venha te pedir perdão e segue em frente e coloque aquela pessoa na sua lista de intercessão para a glória do nome do Senhor, para que Deus venha a tratar
purificar, a transformar, a amadurecer o fruto do Espírito naquela vida. Se quisermos vencer em todas as batalhas, precisaremos ser unidos em amor, na condição de comunhão uns com os outros, de amor, é que Deus estará abençoando as nossas vidas e prosperando a obra de Deus. Eu quero dizer, meus queridos irmãos, que a unidade nos preserva. Como eu quero usar aqui uma ilustração que muitos batalhões de elite, quando vão para a guerra, eles têm os fuzileiros, o tanque de guerra ele vai na frente e os fuzileiros eles vão atrás daquele tanque e quando chega o momento exato eles saem e vão para o ataque. Mas só que antes, quando tem uma distância grande, eles ficam atrás do tanque de guerra. É uma proteção. Eu quero comparar esse tanque de guerra à unidade entre o povo de Deus. Quero comparar o tanque de guerra na batalha espiritual à união, ao amor, à unidade de propósito entre o povo de Deus. Eu quero dizer que a unidade irá nos preservar. Precisamos ser unidos, não dar vazão a detalhes, não fazer conta de tudo, mas devemos ser guiados pelo Espírito Santo em amor. É um pelo outro. Isso nos leva a Efésios capítulo 4, dos versículos 1 ao 3, onde está escrito: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. E antes de ler o versículo de número 2, eu quero me ater a este versículo de número 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação. Eu separei essa palavra vocação para salientar que nós somos salvos para fazer violência contra o reino das trevas. Essa é a nossa vocação. Nós fomos separados para saquear o inferno e povoar o céu. Isso é avançar. Isso é militar. Então devemos andar nessa milícia, no exercício daquilo que Deus nos separou, como é digno da vocação com que nós fomos chamados. E desta forma, o Senhor nos dará poder, conforme está escrito em Lucas capítulo 10, dos versículos 19 e 20, onde está escrito: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Temos aqui uma promessa condicionada. Ele nos dá poder em unidade para que possamos viver esta promessa. Se estivermos em ódio, se estivermos em mágoa, se estivermos em dissensão, se estivermos amarrados em amargura, não haverá poder. Pode escrever o que eu estou te dizendo. Para que haja poder, é necessário que estejamos em Cristo Jesus. E nós sabemos que Deus é amor. Precisamos batalhar, militar pela unidade, pela concordância, pelo amor. Uma das coisas que mais escandaliza no corpo de Cristo são obreiros brigando entre si, são crentes brigando entre si, crente não falando com crente, regente não falando com regente. Isto é devastador para o corpo de Cristo. Enquanto homens e mulheres de Deus devemos militar, lutar contra isso, lutar contra as obras da carne, primeiramente em nossa vida. Estando em amor, o Senhor nos dará poder. E Lucas 10, 19 ao 20, cumprir-se-á em nossa vida. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Então vemos aqui uma hierarquia maligna. Não importa a dimensão da batalha, o Senhor nos dá poder
para vencer. Não importa se é demônio pequeno, grande, Deus nos dará poder para vencer, porque Ele não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza. Pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Oh, glória, glória! Você quer viver esta palavra? Viva em unidade, vive em comunhão com o seu irmão. Aleluia! Manifestando a graça de Deus na sua vida. Você foi perdoado pelo Senhor? Perdoe e caminhe em vitória. E as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Cristo. Devemos pôr fim às dissensões. Quantas igrejas não perderam tantos membros, fruto de dissensões, fruto de desarmonia, um pensa de um jeito, outro pensa do outro, mas na direção do Espírito Santo não há confusão. Temos a consciência pela palavra que o cabeça da igreja é Jesus Cristo. A vontade é dele, o querer é dele, não é como nós queremos, mas é como o Senhor deseja. E ele estabeleceu líderes nas igrejas para que sejam obedecidos. Deus ama o princípio de autoridade espiritual, porque foi ele quem estabeleceu tal princípio. E os liderados, andando em amor, em obediência e em submissão à palavra de Deus e à sua liderança, estarão eliminando mais de 98% de todos os problemas da igreja e daquilo que o inimigo tenta semear para devastar e destruir e paralisar. No versículo de número 2, o capítulo 4 de Efésios, continuando, está escrito: com toda humildade e mansidão. Ora, se no versículo 1 estava escrito que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, o versículo 2 fala: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, fazendo tudo que estiver ao teu alcance. Jejue, ore, clame, busque, não queira ter a última palavra se essa não foi aquilo que foi designado em posição de hierarquia e autoridade espiritual para você. Faça tudo. Agora, tem algo que me chama a atenção aqui. Andando com toda a humildade. A sua maior arma, meu irmão, não vai ser a violência de maneira nenhuma, nunca foi, porque está escrito: ao servo do Senhor não convém contender, porém ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Então, a sua maior arma será a humildade. Quem vai responder por você, quem vai pelejar por você e quem será o teu apoio será o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Humildade e mansidão. Com essas duas características, com esses dois frutos, com essas duas bênçãos se evidenciando na sua vida, mais a longanimidade, pode ter certeza que você vai longe. Militemos então dessa forma, vamos batalhar pela unidade. Sabe por quê? Porque 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 3, está escrito: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Que palavra preciosa! E na Nova Almeida atualizada está escrito assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, foi aquele que nos recrutou para vencer. Então, nenhum soldado em serviço. Fomos separados para o serviço, para o trabalho. A ociosidade nunca esteve
nos projetos de Deus. Então, crente que dá fruto tem que trabalhar. Crente saudável espiritualmente foi separado para o serviço e não se envolve com negócios desta vida, porque nós temos um objetivo, a saber, agradar aquele que nos alistou para a guerra. É guerra. Não iremos morrer no campo de batalha enquanto nós estivermos no centro da vontade de Deus, orando e vigiando. Davi vivia a sua vocação. Oh, meu Deus, que exemplo glorioso! Vemos em 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 22, que Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda-bagagem e correu à batalha. E correndo perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Perceba que ele se preocupou em amor com os seus irmãos, com aqueles que estavam na peleja. Não se preocupou só com ele. Então Davi deixou a carga, tudo aquilo que ia pesar, e correu para a batalha. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, deixe toda a carga, todo embaraço, tudo aquilo que pode impedir o seu progresso, mágoas, amarguras, seja do que falaram, seja do que fizeram, não importa. Somos chamados para a eternidade, somos chamados para a vitória, somos chamados para sermos construtores de pontes e não edificadores de muros de maneira nenhuma. Seja você também um instrumento de unidade, um instrumento de edificação, e corra para a batalha, porque vidas sedentas estão esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Oremos. Amado, glorioso, santo, vivo, perfeito, imensurável, a tua palavra dura para sempre. Eu quero te louvar por aquilo que o Senhor nos revelou neste momento, Senhor, porque sabemos que todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Quantas igrejas, quantos ministérios não vemos hoje arruinados? A trazer como exemplo a igreja na Europa, muitos lugares dos Estados Unidos, Senhor, igrejas que viraram até museus. Mas, Pai, o Senhor nos chamou para termos uma atitude ofensiva contra as obras da carne, contra o pecado e contra as trevas. Venha nos trazer, Senhor, a tua unção, Senhor, o poder e a visão, Senhor, de que nós precisamos, Senhor, andar unidos, Senhor Deus, se quisermos ver as manifestações da glória de Deus nas nossas vidas. Senhor amado, Pai querido, tira de nós toda a obra da carne, tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não edifica, para que possamos ser os teus instrumentos, Senhor, instrumentos de vida, nunca de morte, instrumentos de unidade, Senhor, nunca de divisão, nunca de dissensão, Senhor. E que o Senhor levante, Senhor, em nome de Jesus, obreiros fiéis, homens e mulheres dispostos, Senhor, a ir para o campo missionário, a ir para o campo de batalha, Senhor, e fazer violência contra o reino das trevas. Que possamos povoar, Senhor, o céu, Senhor, e devastar o inferno. Levanta-nos, Senhor, como pregadores da Tua palavra, pregoeiros do Evangelho, Senhor, para que vidas que estão aprisionadas neste mundo de horror venham a ouvir, Senhor, pela nossa instrumentalidade da nossa vida, Senhor, que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e que em breve voltará. Oh, glória, que possamos andar em nome de Jesus Cristo, Senhor, com toda a humildade e mansidão, que possamos andar, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, com toda a longanimidade, meu Pai, que possamos suportar uns aos outros em amor, Senhor. Deus, que possamos fazer de tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, e aí experimentaremos, Senhor, as Tuas bênçãos, a prosperidade, Senhor, a multiplicação e a unção que vem apenas e tão somente pelo Teu Espírito Santo, mediante a promessa que o Senhor nos trouxe de Lucas capítulo 10,
versículos 19 e 20. Glória ao teu nome. Queremos te agradecer, amado Senhor. Queremos te glorificar, Senhor, por este momento de oração. Visita cada irmão, irmã, homem, mulher que ora comigo. Renova agora neste momento, abençoando poderosamente. Assim te bendizemos, meu Pai. Gratos. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Se você foi edificado por esta palavra, deixe o seu like, compartilhe esta mensagem com muitas outras pessoas, pois tenho certeza que elas também serão poderosamente edificadas. Se porventura você ainda não é inscrita aqui no canal, inscreva-se no canal, ative também o sino das notificações para que você não venha perder nenhuma mensagem preciosa, nenhuma oração. E que Deus abençoe em Cristo poderosamente a sua vida, em nome de Jesus.